E aí, galerinha do Conquista Enem, estamos aqui com mais uma aula de matemática e hoje vamos falar de regra de três. A gente usa bastante aí, beleza? A definição é uma técnica de resolução de grandes problemas que envolvem grandezas proporcionais, beleza? Que a gente teve a última aula de proporcionalidade, sendo dividida em dois tipos, simples e composta. Então a gente tem a regra de três simples e a regra de três compostas, certo? A simples envolve duas grandezas apenas. Pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A composta, ela envolve mais de duas grandezas e também pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, tem só duas grandezas, é simples. Tem mais de duas grandezas, é composta. Beleza? Então, vamos lá. Regra de três simples. Primeiro passo. Dispomos os valores da grandeza em duas linhas, sendo que os valores das grandezas das mesmas espécies ficam uma embaixo da outra, beleza? Então a gente vai separar os valores das grandezas em espécies, beleza? Segundo passo, o valor desconhecido de uma das grandezas é chamado de x. Então o valor que a gente não sabe a gente chama de x. E o terceiro passo é o cálculo de x, beleza? Que vai ser o produto do valor da grandeza imediatamente abaixo de x pelas razões das grandezas diretamente proporcionais ou pelo inverso das grandezas inversamente proporcionais. Parece meio complexo, mas não é. Vamos lá. Exemplo 1. Uma usina produz 500 litros. Então, eu vou usar litros. Coloquei litros aqui e coloquei 500 aqui. E com esses 500 litros de álcool, com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Então, ela faz 500 litros de álcool com 6.000 canas-de-açúcar. Então, eu vou ter a cana. E eu vou, com 500 litros de álcool, eu vou fazer 6.000 quilos de cana. Beleza? Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Então, olha aqui. Na mesma linha da cana, ele quer saber quantos litros de álcool eu vou fazer com 15.000 quilos de cana. Então, ó, prestem atenção. 500 litros, 600.000 quilos de cana, você faz 500 litros. 15.000 quilos de cana, vou fazer quantos litros? Vocês concordam comigo que se aumentou a quantidade de cana, certo? De 6.000 vai para 15.000. Vai aumentar a quantidade de litros? Se os dois estão aumentando, a gente tem uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Então, a gente vai fazer regra de 3. Como é que faz a regra de 3? Multiplica cruzado. Então, 500 vezes 15.000 é igual a 6.000 vezes x. Fazendo essa continha aqui, 6.000 vezes x é igual a 15.000 vezes 500. X é igual a 15.000 vezes 500 dividido por 500. Então, x dá 1.250 litros. Beleza? Então, esses 6.000 quilos de cana, você faz 500 litros de álcool. Com 15.000 quilos de cana, você vai fazer 1.250 litros de álcool. Ok, vamos para o próximo exemplo. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Então, a gente tem uma torneira só e ela vai encher o tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Ó, vamos prestar atenção. Antes a gente tinha uma torneira só, beleza? E ela demorava 6 horas para encher. Com 4 torneiras, a gente precisa saber o X. Só que vocês concordam comigo? Aumentou o número de torneiras? Se aumentou o número de torneiras, o tempo vai ser menor para encher o mesmo tanque? Então, o que acontece? Aumentou o número de torneiras, mas o número de horas diminuiu. Então, aqui a gente tem um exemplo de inversamente proporcional. Então, prestem atenção. As grandezas são inversamente proporcionais. Neste caso, ao escrever a proporção, devemos inverter uma das relações. Então, a gente vai inverter aqui, ó, o 6 com o x e tal. Vai trocar de lugar um com o outro, pá, beleza? Ok, então a gente vai ter assim, 1 está para x, assim como 4 está para 6. Eu inverti, ó, o x subiu, pá, e o 6 desceu, pá. E multiplica cruzado, como é a regrinha de 3. Então, fazendo as contas, fica 4x é igual a 6. 6 dividido por 4 dá 1h30. Então, uma torneira sozinha demora 6 horas para encher o tanque. 4 torneiras vai demorar 1h30 só. Ok, regra de 3 composta. Primeiro passo, agrupar os valores e organizar os dados enunciados. Segundo passo, interpretar essa proporção entre as grandezas a direta ou inversa. Terceiro passo, igualar o produto das grandezas. É mais ou menos a mesma coisa que a simples,
só que é mais informação, então a gente tem que prestar mais atenção. Exemplo, se foram empregados 4 quilos de fios para tecer 14 metros de uma maquete da fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilogramas serão necessários para 4 quilos de fios para 14 metros para 80 centímetros de largura, beleza? Quantos quilos? Então ele quer saber quantos quilos. Então já achei algo X aqui. Para produzir 350 metros de uma maquete, então é 350 metros, da fazenda com 120 centímetros de largura, beleza? Gente, a gente tem 4 quilos para 14 metros para 80 centímetros de largura. A largura aumentou. A quantidade de metros também aumentou. Você acha que a quantidade de quilo vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né? Então, se a quantidade de quilo vai aumentar, a quantidade de metros vai aumentar e a quantidade de largura vai aumentar, a gente tem uma grandeza diretamente proporcional. Beleza, atenção agora. A gente vai isolar a coluna que está incógnita. Então, a gente vai pegar só esses dois e vai multiplicar as que estão na mesma linha, beleza? Então, é 14 vezes 80, 350 vezes 120. E vai formar agora uma regra de 3 simples, beleza? Então aqui, 14 vezes 180, que está ali embaixo, e 350 vezes 120, que está ali embaixo. 14 vezes 80 deu 1.120. 350 vezes 120 deu 42.000. Eu só copiei a primeira coluna que eu tinha excluído, copiei aqui, e fiz uma regra de 3 da simples agora. Multiplicou em cruzado, 1.120x é igual a 42.000 vezes 4, portanto, x é 150 quilos. Então, se eu aumentar a quantidade de metros de 14 para 350, a largura de 80 para 120, em vez de 4 quilos, eu vou precisar de 150 quilos. Beleza? Então, esse foi o nosso exemplo de regra de 3 composta com as grandezas diretamente proporcional, beleza? Agora vamos para o exemplo 2. Se 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletos, então a gente tem impressoras, que são 6, produzem 1.000 panfletos, o número de panfletos é 1.000, em 40 minutos. O tempo dela é em 40 mil. Em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 2.000 desses panfletos? Gente, o número de impressoras aumentou ou diminuiu? Diminuiu, certo? Pá. O número de panfletos aumentou ou diminuiu? Aumentou. O tempo vai aumentar ou diminuir? Olha, a gente tem menos impressoras imprimindo e mais panfleto para ser feito. Então, o tempo vai aumentar também, certo? Então, tem 2 aumentando e um diminuindo. Que grandeza é essa? É inversamente proporcional. O que a gente vai fazer? Setinha, inverter. Aqui tá errado, tem que inverter. Então, a gente vai inverter, ok? E o que eu falei? Isola o x e multiplica em linha aqui. Então, a gente inverteu, ficou 3 vezes 1.000 e 6 vezes 2.000. Isso aqui a gente inverteu e multiplicou aqui, certo? Então, é 3 que subiu aqui e multiplicou para cá. E 6 que desceu aqui e multiplicou para cá, beleza? E agora a gente tem uma regra de 3 simples com 2 grandezas diretamente proporcionais. Então, faz a regra de 3, beleza? Eu só copiei aqui embaixo. Então, 3.000 agora está para 40, assim como 12.000 está para x. Fazendo regra de 3 simples, multiplicando cruzado, fica 3.000x igual a 12.000 vezes 40, enfim, x dá 160 minutos. 1 hora tem 60 minutos, então vai demorar 2 horas e 40 minutos. Então, se a gente reduzir o número de impressoras pela metade e aumentar o número de panfletos ao dobro, a gente vai aumentar o tempo de 40 minutos, vai aumentar mais 2 horas, né? Vai ter 2 horas e 40 minutos. Beleza? Ok, vamos para o exercício do Enem. Uma televisão pode ser posicionada de modo que consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal em conforto visual para assistir a televisão de 32 polegadas. Opa, a gente já tem uma informação aqui. A televisão tem 32 polegadas e 1,8 m. Então, a gente tem tamanho da TV e a gente tem a distância para assistir ela, beleza? Suponha que ache uma relação de proporcionalidade direta. Olha, ele já está falando que a proporcionalidade é direta, então é diretamente proporcional entre o tamanho da tela e a distância ideal. Considere que o espectador
computador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela com conforto visual. A distância da televisão em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é, gente, a gente tem que 32 polegadas, a distância ideal é 1,8 metros, 60 polegadas é X. Gente, aumentou o número de polegadas. A distância vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar também. E o enunciado também falou que era grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Regra de 3. Simples. Então, a gente vai multiplicar em cruz. Então, fica 32x vezes 60 vezes 1,8. Então, fica x é igual a 60 vezes 1,8 dividido por 32. Então, a distância ideal é 3,375 metros. Voltando lá, 3, tá aproximado aqui, viu, gente? 3,37 aqui. É que ele aproximou a última casa decimal. Mas é a letra D, beleza? Gente, essa foi a nossa aulinha de regra de 3. Espero que vocês tenham absorvido todo o assunto. Não deixem de dar uma olhada no nosso resumo, que está na descrição do vídeo. E também não deixem de fazer a lista de exercício e, se brotar alguma dúvida, chamar algum monitor, beleza? Até a próxima aula. Curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. Até mais.